seja bem-vindo. Essa é a aula número 5. Número racional é todo aquele que é escrito na forma A sobre B, onde A e B são números inteiros e B é diferente de zero. Os números racionais podem ser divididos em frações e decimais. Fração 3/4. Nesse capítulo falaremos das frações e algumas de suas particularidades. Leitura e classificação, frações equivalentes, números mistos. Um conceito muito utilizado é que fração é uma parte de um todo. Partimos dessa figura que está dividida em 3 partes. Para representarmos uma fração, usamos um traço. E o número que vai embaixo será 3, que é a quantidade de fatias da figura. Agora iremos pintar 2 retângulos. 2 é o número que irá em cima do traço, porque representa a quantidade de partes pintadas. Agora temos a fração 2/3, onde o número de cima será chamado de numerador e o número de baixo será chamado de denominador. Quando o denominador é um número entre 2 e 9, por exemplo, 1/5, 1/7, assim é a leitura dessas frações. Quando o denominador é 10, 100 ou 1000, 7 centésimos, 1/10, 20 milésimos, assim se faz a leitura. E quando o denominador é maior que 10 e não é potência de 10, lê-se o número acompanhado da palavra avos. Exemplo: 1/15 avos, 13/85 avos, 3/29 avos. Fração própria. O numerador é menor que o denominador. Exemplos: 2/5, 3/4, entre outros. Fração imprópria. O numerador é maior ou igual ao denominador. Exemplos: 12/5, 7/4, 8/6, 31/18 avos. Fração aparente. O numerador é múltiplo do denominador. Exemplos: 20/5, 12/4, 6/6, 36/18. Todos esses números podem ser escritos de maneira número natural. 20/5 igual a 4, por exemplo. Frações decimais são as que têm os denominadores igual a 10, 100 ou potência de 10. Exemplo: 2/10, 3 centésimos, 255 milésimos. Frações equivalentes. As frações 2/3, 4/6 e 6/9 representam o mesmo valor, porém seus termos são números diferentes. Essas frações são denominadas frações equivalentes, quer dizer o mesmo valor. Para obtermos uma fração equivalente a uma outra conhecida, basta multiplicarmos ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Agora construiremos uma fração equivalente a 2/3. Multiplicaremos por 13, um número aleatório. Então 2 vezes 13, 26, 3 vezes 13, 39. Então a fração 26/39 é uma fração equivalente a 2/3. Agora, observamos a fração 26/34 avos, onde eu posso dividir tanto em cima quanto embaixo por 2, e obtemos a fração 13/17 avos, que é
uma fração equivalente a 26/34. Números mistos. Os números mistos são formados por uma parte inteira e uma fração própria. Juntando os dois, podemos escrever 1 e 5/6, que a gente vai ler como 1 inteiro e 5/6. A seguir, veremos outros exemplos de números mistos. 3 inteiros e 3/5, 4 inteiros e 7/12, 13 inteiro e 15/21. Simplificar uma fração significa transformá-la numa fração equivalente com os termos respectivamente menores. Para isso, divide-se o numerador e o denominador por um mesmo número natural, diferente de 0 e de 1. Exemplo, simplificar 8/16. Como o 8 é a metade de 16, podemos ver que o 8 sobre 16 é equivalente a 1/2. Quando uma fração não pode mais ser simplificada, diz-se que ela é irredutível, ou que está na sua forma mais simples. Nesse caso, o numerador e o denominador são primos entre si. « 30/42. Podemos simplificar? Sim, os dois são pares, então divido em cima e embaixo por 2 e obtemos a fração 15/21, que ainda dá para simplificar por 3 em cima e embaixo, então obtemos a fração 5/7. 5/7 é irredutível, pois o 5 e o 7 são primos entre si. 3/10 é irredutível? Embora o 10 seja um número par, o 3 é primo, então, né? Sim. Pois é. Isso aí. Simplificaremos agora 56/126. Podemos dividir em cima e embaixo por 2 e obtemos 28/63. A questão é, será que esse número ainda dá de simplificar? Bom, 28 dá para dividir por 2, mas o 63 não dá. Qual o próximo será que é possível? O 7, porque 7 vezes 9 dá 63, e 7 vezes 4 dá 28. Então, obtemos a fração 4/9, que é uma fração irredutível, porque o 4 e o 9 são primos entre si, não tem nenhum divisor em comum. Essa, então, foi a aula sobre frações. Agora você pode ir até a apostila, resolver os exercícios sobre esse assunto. Depois de resolvidos, você pode conferir suas respostas. Lembrando que na próxima aula estudaremos os números decimais.